Olá, meus queridos, eu sou Júnia Lemos e hoje eu quero fazer com vocês uma resenha de um livro que particularmente eu gosto muito, acho muito interessante, que é esse aqui da Mary Del Priore, Um Matar para Não Morrer, A Morte de Euclides da Cunha e A Noite Sem Fim de Dilermando de Assis. Tá? Esse livro é muito legal, aliás todos os livros da Mary Del Priore são ótimos, né? Esse aqui a história do Euclides da Cunha, do assassinato do Euclides da Cunha, vai acontecer durante a República Velha, né? Então, a autora, ela não vai ficar presa só no assassinato do Euclides da Cunha, ela vai viajar pelo Brasil da República Velha, né? Então, nós vamos ver aí ela narrando a revolta da vacina, o bota abaixo do Rio de Janeiro, né? O governo de Hermes da Fonseca, a revolta de Canudos, a revolta da Chibata, a revolta de 1924, né? O movimento tenentista todo. Então, ela não fica presa só na história de Euclides e de Dilermando, né? Ela vai costurando aí os fatos históricos que vão estar marcando o Brasil da República Velha, beleza? Então, para quem gosta de história, ele é ótimo. Mas vamos lá entender essa história, né? Esse matar para não morrer, essa morte do Euclides da Cunha. Primeira coisa, nós temos que saber quem é Euclides da Cunha. Como eu já falei para vocês, o Euclides da Cunha é um autor brasileiro muito importante, né? Um pré-modernista, autor do livro Os Sertões, né? Um clássico da literatura brasileira. Sem esse livro seria praticamente impossível da gente estudar a Guerra de Canudos. Mas vamos lá para a vida pessoal do Euclides da Cunha. Euclides da Cunha foi engenheiro, jornalista, geólogo, professor, naturalista e escritor da obra que nós falamos, né? Os Sertões, como eu já falei. E devido à sua importância, ele acaba se casando com a filha de um militar muito importante do Brasil, né? Ele vai se casar com a filha do Frederico Solon de Sampaio Ribeiro. Ele foi um político, foi deputado federal, governador do Mato Grosso, participou do golpe da proclamação da República, participou da Guerra do Paraguai. Ele era um militar muito importante. E Euclides da Cunha casa com a filha dele, né? A Ana Emília de Ribeiro Sampaio, né, conhecida também como Dona Saninha. Quando eles se casam, ela tinha apenas 18 anos. E eles vão ter 3 filhos, né? Vão ficar casados durante 15 anos e vão ter 3 filhos. Nós temos aí o Solon, que vai nascer em 1892, o Euclides da Cunha filho, que vai nascer em 1894, o Manuel Afonso, que nasce em 1901. Tá? A família do Euclides da Cunha, né, era uma família meio disfuncional. Isso se dava devido até à profissão, né, à escolha do Euclides da Cunha por viajar, né, ficar um período muito longo distante de casa, escrevendo, né? Primeiro ele vai ficar um tempo escrevendo, vai estar na Bahia, lá na Guerra de Canudos, escrevendo Os Sertões. Depois, por volta de 1904 a 1906, aí, ele vai para a Amazônia, para o Acre, mexer com um tratado de fronteira, aí, atendendo o pedido do Barão do Rio Branco, e então ele ficava mais distante do que perto da família. Devido a essa situação, nós vamos ver que a esposa dele, a Dona Saninha, né, que é a Dona Ana Emília, ela vai acabar indo morar numa pensão no Rio de Janeiro, né, com o filho mais novo. Os 2 mais velhos já estavam na escola, né, estudando numa escola interna, e aí ela segue aí com o filho mais novo indo morar nessa pensão. O Euclides da Cunha, ele também não era uma pessoa muito carinhosa, né? Além de ser mais sisudo, ele também tinha dificuldades de demonstrar sentimento e às vezes ultrapassava aí, né? Ele era meio ríspido com os filhos e com a esposa. Inclusive há relatos no livro, há relatos em que o pai dele fala com ele, né? Que ele precisava ser mais carinhoso com a família, mais atencioso com os filhos. Nisso que Euclides vai para o Acre, né? A Dona Saninha está morando na pensão no Rio de Janeiro. Ela conhece um jovem cadete chamado Dilermando de Assis. Na época ele tinha 17 anos e a Dona Saninha estava com 33 anos, né? Ele era sobrinho das donas da pensão, né? Que era a Lucinda e a Angélica. E aí eles vão começar uma paixão arrebatadora, né? Enquanto o Euclides está lá no Acre.
A dona Saninha vai internar o filho mais novo num colégio interno em inglês e ela vai passar a viver essa história de amor com Euclides com Dilermando. As tias do Dilermando vão ficar contra essa situação. A dona Saninha acaba saindo da pensão junto com o Dilermando, e o Dilermando, com o seu soldo, né, seu salarinho lá de soldado e mais uma ajuda que ele recebia dos tios, ele vai alugar uma casa, né, e lá ele vai viver com a dona Saninha. E também com um irmão, ele tinha um irmão mais novo chamado Dinorá. Lá eles vão viver felizes, alegres, saltitantes, né, amando e tudo mais. Só que no dia 2 de janeiro de 1906, o que acontece? Euclides manda um telegrama falando: tô chegando, vem me buscar no porto, cheguei num vapor inglês. Acabou a festa, né? Quem é que vai buscar o Euclides da Cunha no porto? O próprio Dilermando. O Euclides da Cunha não assusta até então, ele acha, tem praticamente a mesma idade do meu filho Solon, é amigo do Solon, veio me buscar e tudo mais. E aí, né, fica aquela coisa lá, né, aquela situação. Nesse período, o Euclides da Cunha já chega doente, tá? Ele tinha o que eles chamavam de tísico, ele já tinha a tuberculose, né, provavelmente, né, a situação dele piora lá no Acre e tudo mais. E para surpresa dele, a dona Saninha tá grávida do Dilermando. E aí ele fica pensando, né, uai, como que ela engravidou se eu fiquei um tempão, mais de ano, fora aqui do Rio de Janeiro, fiquei no Acre? Como assim, né? Começa os questionamentos. E nesse período, o Dilermando é obrigado pela escola militar a ir para o sul, né, para concluir os estudos. Dona Saninha tá em desespero, né, longe do Dilermando, grávida. Ela tenta abortar esse filho. A barriga começa a crescer, o Euclides da Cunha começa a receber vários bilhetes, várias indiretas, aquela coisa toda. A dona Saninha tenta abortar esse filho de toda forma, né? Não consegue. Inclusive, véspera quase da criança nascer, ela procura um médico, amigo do Euclides da Cunha, e fala que foi violentada pelo Dilermando, né? E que ela queria tirar esse filho. E o médico vai falar que não, e que aborto é crime e tudo mais, que ele não faria isso. Vocês prestaram atenção? Ela alega que tinha sido violentada pelo Dilermando, isso mesmo, pelo amante dela, tá? Ela tava fazendo qualquer negócio para perder o bebê. Beleza, o menino nasce e vive apenas 8 dias e acaba morrendo devido à má formação. Essa má formação aí decorrente dos remédios que a dona Saninha tomava para abortar, né, das tentativas de aborto e tudo mais. E essa criança é enterrada num cemitério. Por que eu tô fazendo questão de frisar aí que ele morre decorrente de problemas da tentativa de aborto e que ele é enterrado num cemitério? Porque durante muito tempo espalhou-se pelo Brasil afora que o Euclides da Cunha teria matado o bebê, né? Teria evitado matar o bebê como? Proibindo Dona Saninha, trancando Dona Saninha num quarto, impedindo que ela amamentasse o bebê. E ele morreu de fome, de inanição. Isso é boato, isso não existiu, tá? E que ele teria enterrado o bebê no quintal da casa dele. Isso não aconteceu, né? O menino foi enterrado no cemitério. Inclusive, em janeiro de 1907, quando o Dilermando volta para o Rio de férias, ele e a dona Saninha iam toda semana no cemitério visitar o menininho, né? O túmulo do menininho, que chamava Mauro. E já que eu tô falando das férias do Dilermando, durante esse período aí de férias que ele tá vivendo aí no Rio, o que acontece? Dona Saninha engravida de novo. Né? E dessa vez ela toca a gravidez, né? A ideia dela é enganar o Euclides da Cunha e falar que o bebê é dele, já que eles estão vivendo maritalmente, né? E ela quer falar que o bebê, né, o pai seria o Euclides. Só que o bebê nasce, né? O Luiz, também conhecido como Lulu. Vou pôr uma foto para vocês verem dele aí. Tá? E o menino nasce loiro e o Euclides da Cunha começa a falar, né? Ele é uma espiga de milho no meio do cafezal. Por que ele faz esse comentário? Porque ele e Dona Saninha tinham o cabelo preto, né? Eles eram morenos e o menino nasceu lourinho, como Dilermando. E aí a ficha cai, né? Com quem que a Saninha tá me traindo? Tá traindo com o Dilermando. Nisso eles têm uma discussão muito grande, ele fala que não vai sustentar o menino, a Saninha sai de casa, fala que vai dormir na casa da mãe dela, e isso seria mais ou menos o dia 13 de agosto, ela passa 3 dias fora, né? Realmente ela pernoita
uma noite na casa da mãe dela, mas nas outras noites ela vai passar na casinha lá do Dilermando, né, na casinha que ficava na Piedade. Por isso nós vamos chamar, né, a morte do Euclides da Cunha de a tragédia da Piedade, né? Era assim que ficou conhecido na época. E ela vai passar esses 2 dias com o Dilermando. O Euclides da Cunha descobre que ela só passou uma noite na casa da mãe e começa a investigar e procurar saber onde ela estaria. O que acontece? As tias do Dilermando, fofoqueiras, vão dar com a língua nos dentes e vão virar e falar assim, ó, elas estão lá na casa do Dilermando, a casa fica na Piedade e é o Dilermando que é o pai do Luiz, sim. Né? O Euclides fica assustado, ele não sabe o que ele vai fazer, passa uma noite inteira fumando, né, nervoso, aquela coisa toda, pega uma arma emprestada com um primo, fala que ele iria matar um cachorro, por isso que ele estava pegando aquela arma, e no dia 15 de agosto de 1909, às 10 horas da manhã, o Euclides chega na casa do Dilermando e fala, ó, eu vim para matar ou para morrer. E ele já chega atirando, né? Nisso que ele chega atirando, o Dinorá, o irmão mais novo do Dilermando, vai se atracar com Euclides da Cunha e acaba levando um tiro nas costas. Vamos abrir um parêntese que agora para a questão do Dinorá. O Dinorá, ele era jogador do Botafogo, ele era zagueiro do Botafogo e fez parte aí, né, participou do time que colocou o Botafogo como campeão em 1910. Então ele é uma pessoa muito importante aí para o Botafogo. Ele jogou o ano inteiro, aquela coisa toda. Ele era um atleta exemplar, né? Ele e o Dilermando eram os dois jovens exemplares, né? O Dilermando era campeão de tiro, era campeão de esgrima, né? Militar. O Dinorá jogador de futebol, militar também. Então eles eram aqueles dois jovens impecáveis, perfeitos, né? E bonitos para a época, né? Aquela coisa de jovens bonitos. A bala que o Euclides da Cunha o tiro do Euclides da Cunha vai ficar na coluna do Dinorá. E o Dinorá fica um ano com essa bala alojada no músculo próximo à coluna, sem dar problema nenhum. Quando que vai dar problema? Erro médico. Ele vai inventar de tirar essa bala que está na coluna. Os médicos vão lesionar, né, arrumar uma treta lá, e o Dilermando vai acabar tendo problemas, o Dinorá, desculpa, vai acabar tendo problemas, perdendo os movimentos, e de jogador de futebol exemplar, né, jovem lindo, destaque, militar, aquela coisa toda, ele vai ser apenas a sombra do que ele era. Né? Ele vai passar a andar de muletas, aquela coisa toda, perder os movimentos todos, e com 20 anos, apenas 20 anos de idade, cansado da vida que ele estava levando, né, da situação em que ele se encontrava, ele suicida, ele se mata, né, se joga num rio, né, no sul do Brasil, tá? Mas vamos lá, vamos voltar então à situação. O Euclides da Cunha então chegou já atirando na casa, atirou no Dinorá, e o Dinorá tenta segurar o Euclides, não consegue, o Euclides atira 3 vezes no Dilermando, tá? Vai ferir aí a virilha, o peito e o estômago, né? O Dilermando vai ser pego de surpresa, tá? E o Dilermando reage, né? Diz ele que ele dá um tiro no chão para poder assustar o Euclides da Cunha. Mas, segundo ele, o Euclides da Cunha continua atirando, né? Continua apertando o revólver. E aí, o que acontece? O Dilermando vai atirar 2 vezes no Euclides da Cunha, atingindo o pulso e atingiu o pulmão direito. E o Euclides da Cunha vai cair morto na varanda da casa do Dinorá, né? Dizem que antes dele morrer ele fala, né, que perdoava a Saninha, perdoava todo mundo, aquela coisa toda. O velório dele vai ser no dia 15 de agosto de 1909, a morte, desculpa, no dia 15 de agosto de 1909, e o velório no dia 16 de agosto de 1909. Vocês vão ver aí, ó, que o velório, ele vai acontecer, vou colocar foto para vocês verem, vai acontecer na Academia de Letras, tá? Porque ele era uma figura idolatrada no Brasil, né? Por causa de Canudos, né? Principalmente por causa de Canudos, ele tinha virado um herói nacional, um grande escritor, aquela coisa toda. E vai reunir aí vários autores da época, várias pessoas importantes da época, vários políticos, Rui Barbosa, Hermes da Fonseca, Paranapuarô, vai aí uma série de pessoas ilustres, né? E o Dilermando vai começar a ser visto como uma persona não grata, né? Ele matou o herói nacional, né? A situação dele vai ficar complicada. Nos primeiros depoimentos do Dilermando, né, para
poder narrar o que aconteceu, ele e o filho do Euclides da Cunha, o filho mais velho, o Solon, vão tentar camuflar a história e tentar colocar a dona Saninha fora da situação, né? Não vão colocá-la no meio. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O filho mais velho do Euclides da Cunha sabia que a dona Saninha estava tendo um caso com um rapaz de 17 anos que estava traindo o pai dele, tá? E ele ficava lá, né, compactuando essa situação toda. Tanto que quando Euclides da Cunha chega na casa para tirar, ele estava bem tomando um cafezinho lá com a mãe dele, com Euclides e todo mundo. Beleza. E aí, no depoimento, eles vão tentar tirar a dona Saninha da situação, né? Eles vão tentar falar que ela não tinha nada a ver com a situação, que o Dilermando era amigo da família, que o que houve foi uma fofoca, foi intriga. Só que na hora deles darem os depoimentos começam a não bater, né? E aí chega-se na conclusão de que o crime aconteceu porque a dona Saninha estava traindo o Euclides da Cunha, né? E aí espalha-se pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil afora, como vocês vão ver nos jornais que eu vou estar colocando aí as manchetes da época. O Brasil se volta então contra o Dilermando, né? E ele vai ser julgado. O advogado dele vai ser o Evaristo de Moraes, um importante advogado da época. Inclusive o Evaristo de Moraes nem queria defender o Dilermando, porque ele tinha simpatia por Euclides da Cunha, mas ele era uma pessoa que não diferenciava as pessoas, tá? Ele defendia todo mundo, né? Ele ia de 8 a 80. Então ele acaba indo, né, na defesa do Dilermando e ele consegue aí provar a inocência do Dilermando. Nessa época, gente, tanto o Dilermando era considerado inocente como o Euclides da Cunha, porque a ideia é lavar a honra, né? O Euclides da Cunha estava com a honra suja, porque, segundo ele, a mulher estava traindo ele, né? Então ele tinha direito de matar. E o Dinorá tinha direito também de matar para se defender, tá? Então é uma época em que as pessoas andavam armadas, né? Então que matar, é igual o título, né? Matar para não morrer. Por que que Dilermando matou o Euclides da Cunha? Matou para não morrer, tá? Então era muito complicado, né? E o Euclides da Cunha sofria uma pressão muito grande. As pessoas cobravam dele uma postura porque a mulher dele estava traindo ele. Então, a cabeça do Euclides da Cunha estava fervendo, né, gente? Era muito complicado. Vocês têm que entender que é um Brasil machista, né, que exige da postura do homem também, né, cometer até um crime. Então, ele estava sendo pressionado. A situação estava muito complicada para ele. O Dinorá, o julgamento dele vai acontecer no dia 4 de maio de 1911, ele vai ser liberado, né, julgado, considerado inocente, né, o advogado fala que o Euclides entrou na casa dele dando 3 tiros, que ele tinha que se defender e tudo mais. Depois do julgamento, que ele é considerado inocente, ele se casa com a dona Saninha, né, ele casa com ela no dia 12 de maio de 1911, ele estava com 23 anos e ela 39. Tá? Eles ficaram juntos durante 17 anos, tiveram 8 filhos, tá? Nesse período, né, logo depois do casamento, o Solon, filho mais velho do Euclides da Cunha, parte para o Acre, né, como delegado, e lá ele morre num conflito entre grileiros. Tem gente que fala que ele foi pro Acre porque ele estava com a consciência pesada, né, por ter participado aí de toda essa trama que envolveu a mãe dele, ter apoiado, ter escondido do pai dele a questão, né, da relação da dona Saninha com um homem mais jovem, né, com uma traição e tudo mais. Gente, né, algumas pessoas falam que é isso. Inclusive, vocês podem ver essa história numa minissérie da Globo chamada Desejo. Ela tá completa no YouTube. É uma minissérie da década de 90, de 1990, com Tarcísio Meira, né? Tem a Vera Fischer e tudo mais. Vale muito a pena conferir. Não precisa baixar, entra no YouTube, digita Desejo e vai ver aí a série. Vocês vão entender muito do que tá acontecendo aí nessa época. Como desgraça pouca é bobagem, o que vai acontecer? O filho da Saninha, o filho do meio, chamado de Euclides Filho, né, Euclides da Cunha Filho, que estava na Marinha, estudando na Marinha, começa a ser manipulado pelos colegas e pelos professores, né? Ó, você tem que vingar seu pai, tem que lavar a honra do seu pai, né? Tem que derramar sangue para limpar a traição que seu pai sofreu, né? Vai lá e vinga e tal. O que vai acontecer? O Euclides Filho, né, despede de todo mundo na academia, na Marinha, né, porque ele estava na Marinha, despede de todo mundo, deixa bilhetinho para todo mundo falando, né, dando indiretas do que ele ia fazer, e um dia
quando o Dilermando estava de costa, né? Ele estava num cartório, ele estava tentando conseguir a tutela do filho mais novo da Saninha com Euclides da Cunha, o Manuel Afonso, porque o menino não queria morar com o tio paterno, né? Ele estava lá de costa cuidando dessa situação toda. O Euclides Filho chega e atira no Dilermando, né? Dá 4 tiros no Dilermando. Pega pleura, pulmão, diafragma e braço direito. O Dilermando, inconsciente, ele sabia que ele só conseguia enxergar direito que era um uniforme que parecia com o uniforme da Marinha, mas o rosto ele não viu, né? Ele alega que não viu quem foi a pessoa que atirou. Ele atira, e no que ele atira, ele mata o Euclides Filho. Então, ó, as tragédias que o Dilermando está envolvido, né? Ele matou Euclides da Cunha, matou Euclides Filho, o irmão dele suicidou em 1913 e, para piorar, vimos aí que o Solon foi para o Acre e acabou morrendo, né? Querendo ou não, tá tudo relacionado aí, esse amor aí que a Saninha e o Dilermando estavam vivendo, né? A vida do Dilermando volta a virar um pesadelo, ele é julgado de novo pelo mesmo defensor, né, pelo mesmo advogado, que é o Evaristo de Moraes, dessa vez 27 de setembro de 1916, também é considerado inocente. A partir daí, a vida deles vai ser um pesadelo pior do que eu já estava, né? Eles vão passar a ser estigmatizados pela sociedade, né? Ela vai ser vista como uma pessoa promíscua que trai o marido, ele como um assassino, ela como uma mulher que vive com o homem que matou o filho, que matou o marido, aquela coisa toda. Eles praticamente não saíam de casa, viviam só dentro de casa, né, com medo da língua do povo, aquela coisa toda. O Dilermando, em 1924, ele vai participar da Revolução Tenentista, do movimento tenentista de 1924, né? Não do lado dos tenentes, mas do lado do governo brasileiro. Vai se destacar, ele vai tentar canalizar toda a frustração da vida dele na questão militar, né? Procurando ser um dos melhores militares possíveis. Então ele vai focar aí, tentar direcionar aí tudo em função de fazer se tornar o melhor militar possível. Vai ser destaque do lado do governo, a Revolução de 24, mas segundo a filha dele, ele volta um outro homem, ele volta diferente. Ela fala que ele volta mais grosseiro, mais agressivo, né? Até um relato de que ele pega um dos filhos mais novo, né, fazendo lá não sei o que, um dos filhos mais novos, desculpa, e ele dá uma surra nesse menino, coisa que ele não faria. E quando ele volta, ele se apaixona por uma moça, né, de 28 anos, 8 anos mais nova que ele, que era Marieta. E essa moça era muito diferente da Dona Saninha, né? Era uma moça que representava o Brasil moderno, né? Era uma moça que trabalhava, ela tinha um excelente emprego no Itamaraty, cabelos curtos. Não era igual a Saninha, que vivia para a família, que vivia para cozinhar, que vivia para fazer bolos, para agradar o marido. Uma mulher completamente diferente. Dilermando se apaixona por ela. Inclusive, no livro, né, há relatos em que é descrito que a própria Dona Saninha pega os dois, né, num encontro, flagra os dois juntos num parque, numa coisa assim, e ela vira pro Dilermando e fala, ó, qualquer pessoa tinha direito de me trair, menos você. Ele deixa a Dona Saninha em 1925, né? Vamos entender como que a Dona Saninha estava nessa época, né? Ela já era uma mulher de 50 anos, Dilermando não tinha nem 40 anos ainda, tinha tido 11 filhos, né? Uma mulher sofrida, muito sofrida, passou por muita tristeza, então, querendo ou não, ela se acabou, né? Ela não tinha mais aquele frescor, aquela juventude. E o Euclides acaba se encantando por essa moça mais jovem, né? Ele vai deixar a Dona Saninha, igual eu falei pra vocês, em 1925, mas ele só casa com a Marieta depois que a Dona Saninha morrer, né? Ela vai morrer de câncer em 1951. Aí sim ele se casa de papel passado, tá? Mas a vida da Marieta também não foi flores, só flores não, tá? Ela tá se casando com um homem que assassinou o maior escritor, um dos maiores escritores do Brasil. Então a vida dela também vai ser cercada de traumas, né? De gente apontando o dedo para ela. Inclusive eles terão uma filha só, a Dirce. Essa moça escreveu um livro chamado Pai, e há relatos de que ela vai descobrir o que o pai dela tinha feito só quando ela vai para a escola, né? Que as colegas falam, ó, não conversa com ela não, porque o pai dela é assassino. Então a filha bem mais velha assim, já criança para adolescência, que vai descobrir a tragédia do pai, porque não se tocava nesse assunto dentro de casa.
Qual a conclusão que nós podemos chegar desse livro, né? É um livro que mostra a sociedade do Brasil no início do século XX, uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade marcada por defesa da honra, marcada por machismo, né? Onde a mulher ela está numa situação de inferioridade, onde ela não tem direito de escolher o seu destino, né? Dona Saninha teve um casamento arranjado, né? Uma mulher que não teve como, que não se casou por amor, né? Então é um livro muito interessante porque vai narrar toda a sociedade do Brasil nessa época. Então eu sugiro que vocês leiam, vocês vão gostar demais, tá? Porque mostra muito essa sociedade. Então a dica para vocês é esse livro, tá? A minha capa é uma capa antiga, né? Eu acho que ele já saiu com uma edição nova. O livro só tem 170 páginas, vocês leem rapidinho. Eu li essa semana, em 3 dias, e olha que a minha leitura foi lenta, né? Eu li ele, né, rápido. É um livro gostoso de ler, beleza? Então é isso, nós ficamos por aqui. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir os vídeos, deixar o comentário e compartilhar, claro, tá? Vou deixar também para vocês o endereço, né, o link aqui de um cara, né, para quem quiser aprofundar mais, que saca tudo sobre a morte do Euclides da Cunha. Inclusive ele fez altas correções à narrativa da morte do Euclides da Cunha, do assassinato do Euclides da Cunha, pelo Eduardo Bueno, né? Ele pegou o vídeo do Eduardo Bueno, recortou ele todo e foi apontando os erros históricos que o Eduardo Bueno cometeu, né? Erros de data e tudo mais. Vou deixar aqui para vocês, se vocês tiverem interesse. E vou deixar o link também de pelo menos um episódio da minissérie Desejo. Beleza? Então, até mais. Tchau!